Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos de todo o Brasil, também alguns irmãos de outros países que têm entrado em contato com a gente aqui. Bom dia, muito obrigado a todos vocês. Bom dia, meu irmão Luiz Carlos, lá na Espanha, meu irmão Gilberto, na Itália, meu irmão Narciso, lá em Joinville, Santa Catarina, minha irmã Rosilda, lá em Goiás, Antônia Mota, no Acre, Valquíria, lá em Barretos, a irmã Manuela, que eu não sei ainda de qual a cidade que ela é, mas ela está sempre fazendo comentários aqui no meu canal, fico muito feliz de saber disso. Então, são tantos irmãos que eu gostaria de abraçar pessoalmente, falar o nome deles, mas são muitos, então eu gostaria de mandar um abração para todos vocês. Pedir que vocês continuem assistindo aos meus vídeos, continue se inscrevendo no meu canal, aquele que ainda não se inscreveu. Eu fico muito feliz com isso, agradeço vocês demais por isso, né? E gostaria de dizer para aquele irmão, testemunha de Jeová, que está abandonado, que saiu das testemunhas de Jeová, não está se sentindo sozinho, não tem amigos, né, porque perdeu todos os amigos. Entre em contato comigo para a gente conversar um pouquinho. Aquele que mesmo que está ali nas testemunhas de Jeová, mas está um pouco desanimado, não está concordando muito com aquela heresia, entre em contato comigo para a gente conversar. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037. Meus irmãos, hoje eu quero comentar sobre mais uma heresia da torre. Por exemplo, eles dizem que aquela profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, onde Deus diz que eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Eles dizem que aquela profecia se cumpriu em Charles Taze Russell. Não tem nada disso, né? Isso é uma tremenda de uma heresia, isso é uma farsa muito grande, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. Vou mostrar para vocês que aquilo ali não passa de uma farsa. Ali em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus diz: eis que enviarei o meu mensageiro diante de mim. Agora, eu vou usar aqui o contexto. Eu vou usar o contexto para provar que não se trata de Charles Taze Russell. Vamos ver aqui o contexto em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Ali diz que esse mensageiro foi comparado ao profeta Elias. O ministério desse mensageiro foi comparado ao ministério do profeta Elias. E que uma das faces do ministério desse mensageiro é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Coisa que Charles Taze Russell não fez e os seus sucessores também não faz o inverso. Agora, meus irmãos, eu vou usar aqui uma regra de hermenêutica chamada de texto paralelo para mostrar quem é esse mensageiro. Porque até aqui nós podemos ver que Charles Taze Russell não é. Agora vamos mostrar quem é esse mensageiro, né? Para isso nós vamos usar a regra de hermenêutica chamada texto paralelo, né? Então nós vamos analisar aqui, o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 27. Mas
Mas nós vamos começar a partir do versículo 24, Lucas 7, 24, porque ali Jesus passa a dar ali a descrição do mensageiro. Ali Jesus passa a falar quem é o mensageiro. Porque veja que ali, a partir de Lucas capítulo 7, versículo 24, Jesus passa a falar, Jesus passa a dar testemunho de João Batista. Então ali Jesus passa a mostrar quem é esse mensageiro. Passa a mostrar que é João Batista esse mensageiro. E ali Jesus disse assim: este é aquele de quem está escrito. Jesus diz que João Batista é aquele de quem está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz: eis que envio diante de mim o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Então veja, meus irmãos, o mensageiro é João Batista. O mensageiro não é Charles Taze Russell, não. É João Batista. E agora, Torre de Vigia? E agora, Torre de Vigia? O que vocês têm a dizer? Né? Cadê aquela tropa de choque, né? Que fica aí defendendo o corpo governante? Por que eles não vêm provar para mim agora que o mensageiro é Russell? Eu gostaria que eles viessem provar para mim, né? Eles não gostam de vir a todo custo defender o corpo governante? Né? Agora, meus irmãos, eu vou fazer um contraste aqui entre as qualificações, ou seja, as coisas que o mensageiro haveria de fazer e as coisas que fez Russell. E os seus sucessores também continuam fazendo depois dele. Vamos ver se as coisas que mostra ali que deveria ser feita por João Batista, ver se Russell fez essas coisas. Vamos ver. Veja, por exemplo, a Bíblia diz que o mensageiro converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Agora eu pergunto, meus irmãos, Russell, a doutrina de Russell e que os seus sucessores vêm seguindo, converte o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais? Ao contrário, muito pelo contrário, a doutrina deles, ela destrói, ela afasta pais de filhos e filhos de pais. Não tem nada a ver. A doutrina de Russell e dos seus sucessores não tem nada a ver com aquilo que João Batista veio para fazer e que João Batista fez. Quando Zacarias, o pai de João Batista, foi avisado do nascimento de João, ali o anjo falou daquelas coisas de como que haveria de ser o João. O que João, qual as qualificações de João? Será que Charles Taze Russell e os seus sucessores são comparados a João? Vamos ver aqui. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 15, o anjo disse para Zacarias que João Batista, ou seja, o sucessor, ou seja, João Batista, ou seja, o mensageiro, não beberia vinho e nem bebida forte. Seria cheio de Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Agora, analisa para nós ver aí, ver se o Russell e os sucessores dele, segue essa diretriz. Bom, o Russell, eu não posso falar que ele bebia, porque eu nunca vi nenhuma publicação dizendo que o Russell era beberrão.
Nenhuma, para falar a verdade. Eu não estou aqui para falar mentira, eu não vou falar. Russell, eu nunca vi uma publicação, ou nada, ou um comentário dizendo que o Russell fosse beberrão. Mas, em compensação, os sucessores dele, olha, que teve um que foi flagrado comprando 8 garrafas de uísque de uma só vez. Por que ele não fica cheio de Espírito Santo, conforme João Batista ficou? O mensageiro não era para ficar cheio de Espírito Santo? Se Russell foi o mensageiro e eles são sucessores de Russell, eles deveriam ficar cheios de Espírito Santo. Não era cheio de vinho, não é verdade? Agora, o Anthony Mores, senhor Anthony Mores, comprando 8 garrafas de uísque de uma só vez, né? Então veja, meus irmãos, não combina, não bate. O mensageiro converteria o coração dos pais aos filhos. Também já foi dito que eles não fazem isso, né? Ao contrário, né? A torre, a sucessão de Russell manda pais expulsar filhos de casa, filhos abandonar pais, assim por diante, né? Então veja que não combina. Diz também que o mensageiro habilitaria um povo preparado para o Senhor ou para Jeová. Será, meus irmãos, que o povo de Jeová é um povo preparado? Será que esse povo que se diz testemunha de Jeová são um povo preparado? Não é isso que a gente tem visto, não, né? Não tem sido um povo preparado, assim, conforme eles dizem, não. Verdade? Então veja, meus irmãos, eu sinto muito ter que dizer, mas isso é uma mentira da torre de vigia. Russell não é o mensageiro descrito em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Aquele mensageiro é João Batista. Então, isso é mais uma das mentiras da torre. Ninguém na torre de vigia não preenche as qualificações ali de João Batista. Então veja que esta religião das testemunhas de Jeová, que tem essa torre de vigia como seu alicerce, são um povo cheio de heresias, cheio de mentiras. As doutrinas deles não estão de acordo com a Bíblia. Então, por favor, meus irmãos, não vá nessa de aceitar ouvir essas pessoas, porque essas pessoas vão nas suas casas para desviar você do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. São um povo mentiroso, um povo que está aí para enganar as pessoas. Mas as testemunhas de Jeová também são enganadas. As testemunhas de Jeová também são enganadas. Os trapaceiros aí são esse tal de corpo governante. Esses que são os trapaceiros. Eles são empresários, estão escravizando as testemunhas de Jeová para trabalhar como escravo para eles, vendendo livros, revistas e escravizando mais pessoas e enganando eles com essa história de salvação que eles não podem dizer, porque a salvação que a Bíblia fala, que a Bíblia prega, não tem nada a ver com o tipo de salvação que eles pregam. Então, portanto, não vá nessa, porque o nosso único Salvador é Cristo, e eles não pregam a Cristo. A mensagem deles não é uma mensagem cristã. Então, se a pessoa for na sua porta e levar uma mensagem que não for a mensagem de Cristo, não receba nos seus lares, nem os cumprimente, porque é mensagem anticristã, e mensagem anticristã não salva ninguém.